Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos provisão sobrenatural entrando na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em o nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, nós cremos que Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém. Por isso eu apresento diante de Ti todo aquele, Pai, que está com um problema financeiro ou que necessita de um outro tipo de provisão. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa e eu te peço um milagre, eu te peço uma intervenção, eu peço, coloca a Tua mão, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu apresento ela e apresento a sua causa a Ti, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. Estamos orando essa semana, uma oração de 7 dias, por provisão sobrenatural. A Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê. Vamos confiar nele. E os recursos que Deus manda para nós não é só dinheiro. Deus pode mandar uma oportunidade, Ele pode dar uma ideia, Ele pode colocar alguém no seu caminho, Ele pode proporcionar para você até mesmo um lugar na mesa de alguém que você nunca sentou. Deus é Deus provedor. Então abra seu coração, faça com fé esse propósito de oração. Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Jesus não falha e muito menos a sua palavra. Então, estou aqui junto com você para interceder junto contigo e também para compartilhar uma palavra profética, uma palavra de Deus que vai te abençoar. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus. Exatamente. Respondendo ao chamado de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, quando Deus me chamou para esse ministério que eu estou. Eu tinha 14, 15 anos de idade, estava num culto de missões da igreja e veio um missionário de outro lugar para ministrar, para falar sobre missões. Meu coração aqueceu e teve um momento da oração, enquanto se orava por missões, eu comecei a chorar e dizer: Deus, envia a mim, envia a mim. E enquanto eu dizia: Deus, envia a mim, envia a mim, uma irmã, uma senhora de idade, não sei se está viva ainda, atravessou os bancos da igreja e quando eu vi, ela me abraçou assim e começou a profetizar sobre a minha vida. E ela começou a falar do plano que Deus tinha na minha vida. Só que naquele exato momento, eu estava me preparando para um outro tipo de vida. Eu estava me preparando para uma carreira militar. Era o que eu queria, fazer um concurso militar. No entanto, através daquela palavra profética, todo o desejo que eu tinha, todo o sonho que eu havia idealizado, tudo aquilo ali caiu por terra. E entrou dentro de mim um desejo de servir a Deus. Um desejo de servir a Deus sem importar aonde, sabe? Sem importar aonde. Para onde Deus me mandasse, eu iria ir. E ali me entreguei ao Senhor, respondi ao chamado dele e comecei a pregar a palavra, comecei a ir a congregações para ministrar e foi maravilhoso, porque é um chamado. Eu sempre digo que servir a Deus todos podem servir, independente se é pregador ou se é um empresário. Você pode servir Deus aí na sua empresa,
Você pode servir Deus na sua faculdade, você pode servir Deus na sua escola, você pode servir a Deus no meio onde você trafega de pessoas. Eu creio que o chamado de Deus para cada um é diferente. O chamado de Deus para cada um é diferente. Eu fiquei muitos anos cuidando da igreja e foi um dos momentos de maior aprendizado na minha vida, onde aprendi a lidar com as pessoas, onde aprendi os compromissos de um pastor, a como ser um pastor que cumpre o chamado com excelência, e foi um formador na minha vida do talento, do ministério que hoje eu tenho. E hoje Deus me deu um ministério um pouco diferente, onde eu ministro aqui para você, são milhares de pessoas, são quase 20 milhões de pessoas que nos seguem entre todas as redes sociais, tem um ministério na televisão, certo? Então eu vejo que Deus fez isso na minha vida e eu sou grato a Deus. As pessoas pensam que ministério é só estar pregando no altar, mas não. Você pode exercer o seu ministério aonde você está. Você pode ser um CEO de uma grande empresa e você pode ali estar cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, sendo um bom chefe, sendo um embaixador de Cristo aonde você for mandado, até mesmo você que é um juiz, você que é um desembargador, enfim, que tem um trabalho público, você pode estar a serviço de Deus, certo? Isso pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Eu não quero que os meus filhos sigam o meu caminho, eu quero que eles sigam o caminho que Deus tem para eles, mas que eles respondam ao chamado que Deus tem para eles. E é assim que é na nossa vida. Algumas pessoas não querem responder ao chamado de Deus. Elas acham que elas não são capazes, que elas não são boas o suficiente, que até mesmo algumas pensam assim, não, o que eu sinto de Deus que eu devo fazer é demais para mim, eu acho que isso é muito distante do que eu posso. Deus capacita. Deus capacita. Eu quero ler uma passagem para você, que é 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, que diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Que a capacitação, ela veio como resposta ao chamado. Então, quando você responde ao chamado de Deus na sua vida, quando você responde ao chamado de Deus, Deus te capacita. Você sabe que desde o ano passado, Deus tem ministrado muito ao meu coração de ministrar a empreendedores, porque durante todos esses anos que Deus levantou meu ministério, eu me encontro com empreendedores, eles me pedem ajuda, eu tenho ajudado empreendedores do Brasil, empreendedores de fora do Brasil, pessoas de grandes empresas, ensinando elas a ouvir a Deus, a tomar decisões, muitas vezes até com conselhos, com orações, porque sabe, quem está matando um leão por dia, como se diz, precisa muito de oração, precisa muito que Deus capacite, que Deus habilite, assim como todas as pessoas. Mas quanto mais pesada for a responsabilidade sobre você, mais você vai sentir a carga e mais você precisa ter pessoas junto com você. E sabe, eu queria me concentrar numa coisa, mas Deus está sempre mandando gente para me ajudar, sempre, de todo tipo. E eu vejo que isso também é um ministério na minha vida. É um chamado de Deus também, eu ajudar empreendedores. E eu tenho feito isso, os livros é a mesma coisa, eu sinto que é um chamado de Deus na minha vida, certo? Porque é um pouco trabalhoso, sabe? Confeccionar o livro, depois pensar estrategicamente, depois lançar e todo o restante por trás. Tem livros que a gente demorou quase 6 meses para lançar, porque demanda tempo, demanda cuidado, demanda várias revisões, demanda um time de pessoas, sabe? É bastante coisa, mas é um chamado de Deus, é um chamado de Deus. E quando você responde a um chamado de Deus, você sempre vai enfrentar oposições, você vai enfrentar injustiças,
você vai enfrentar maldades, você vai enfrentar a inveja das pessoas, o ciúme das pessoas. E quando você está respondendo ao chamado de Deus, você tem que lidar com aquilo da forma certa. Primeiro agradando a Deus, para depois, sabe, você pensar em agradar as pessoas. Mas nada pode colocar em xeque o que Deus pediu para você. E tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, que é Juízes capítulo 4, verso 9. Você já ouviu falar de Débora? Débora foi uma juíza e profetisa. Ela foi uma mulher distinta, em uma época onde a liderança majoritária era dos homens. Olha o que está escrito em Juízes 4, 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque foi um homem que foi chamado por essa juíza para ir contra os inimigos de Israel. Mas ele disse que só iria se ela fosse. E ela disse assim: se eu for com você, eu terei a honra e não você. E ele aceitou. Porque ele entendia que Débora era uma mulher de Deus, era uma conselheira, era uma juíza, era também uma profetisa, e aquilo que ela profetizou aconteceu de fato. Então eu vejo que responder ao chamado de Deus sempre vai levar você a outros níveis. Responder ao chamado de Deus muitas vezes vai elevar o seu nível de acesso, mas o seu nível também de combate. Porque como juíza e profetisa, a Bíblia diz que ela ficava embaixo de uma árvore e ali ela julgava o caso das pessoas, ali ela profetizava, estava tudo muito confortável para Débora. De repente, Baraque, ele recebe o chamado de Débora, mas ele diz assim: eu só irei para a guerra se você for comigo. E pasmem, Débora foi para a guerra com ele, porque ela respondeu ao chamado de Deus, ela entendeu que Deus estava chamando ela para um outro nível. Então Deus nos coloca diante de situações inesperadas, mas diante dessas situações inesperadas, Ele nos capacita, Ele nos habilita. A Bíblia diz que Débora venceu, Baraque venceu, a guerra foi vencida. E tudo isso aconteceu porque alguém aceitou e respondeu da maneira certa ao chamado de Deus. Entenda, você pode não ter os recursos, o treinamento, as conexões, mas Deus não pediria que você fizesse nada se você não fosse capaz ou que Ele lhe capacitaria. A capacidade vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem me ajuda a ajudar outras pessoas. Sabe, o homem, quando reconhece as suas limitações, reconhece o quão ele é limitado, o quão ele é fraco, mas ele se coloca nas mãos de um grande Deus, nas mãos de um vencedor, ele também vence. Muitas vezes nos desvalorizamos, mas você não é qualquer coisa. Você é um filho do Deus Altíssimo. Deus soprou vida em você. Então essa vida de Deus está lhe impulsionando a fazer a vontade de Deus. Ele colocou o DNA dele dentro de você. Ele o coroou com favor. Você tem o poder da ressurreição que está sobre você para você cumprir o chamado de Deus. Então você não está sozinho. E por mais desafiador, por mais difícil que seja, Deus está com você. Você não está sozinho e Ele lhe dará a vitória. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você responda a um chamado de Deus. E como eu disse, pare de ficar preocupado pensando que agora você vai ter que ficar, de pé diante de um monte de gente que você não conhece. Deus não chama todo mundo para ser pregador, mas Deus chama todos nós a servirmos a Ele. As pessoas têm, às vezes, uma limitação de entendimento. Você serve a Deus de muitas maneiras aqui nessa terra.
Você serve a Deus de maneiras, sabe, que para você pode parecer insignificante, mas para Deus é algo que dá honra e glória a Ele. Então, agradeça a Deus pela maneira como Ele vai usar você, sirva a Ele, responda ao chamado de Deus, pare de procrastinar, certo? Pare de procrastinar, essa palavra é para alguém que está me ouvindo aí. Pare de procrastinar, aceite o chamado de Deus e Ele vai poder fazer uma grande obra na sua vida e através de você também. Você crê nisso? Escreve aí nos comentários, Deus proverá a capacitação. Amém? Deus proverá em nome de Jesus. Vamos declarar juntos? Deus proverá a capacitação em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes eu tenho 2 recados importantes. Eu já dei o recado há alguns dias atrás, mas é importante eu falar e até dezembro eu vou repetir algumas vezes no mês. Eu vou ficar na televisão até o final de dezembro e depois eu irei sair. Eu fui até onde eu pude, certo? Eu fui até onde eu pude na televisão. Então, se lá no futuro Deus abrir de novo a porta da televisão para mim, amém. Mas eu combinei que eu estarei até dezembro na televisão. Tenho mais 2 meses com a Rede TV e mais 2 meses com a TV Bandeirantes. Fiquei 3 anos na Rede TV e vai completar 2 anos, ou já completou 2 anos na TV Bandeirantes. E nesse tempo eu fui desafiado, nesse tempo eu fiz o meu melhor, nesse tempo eu entreguei o meu melhor. Deus sabe, e eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e agradeço também a cada pessoa que nos ajudou nesses 3 anos de televisão, praticamente. Muito obrigado, estamos juntos, amém? Mas eu fui até onde eu pude, na televisão. Então só estou aqui avisando a todo mundo, né? Porque tem muita gente aí que está sempre orando por esse projeto. Eu estou dizendo, até dezembro eu estarei na televisão, depois não estarei mais. Então orem por nós aí, ok? O meu segundo anúncio, olha aqui, esse aqui são os nossos livros, né? Os devocionais, Café com Jesus. Se você inclusive não tem, adquira lá no nosso site www.vinicius7.com.br, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 1, é um sucesso esse livro aqui. E esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Que está aí em quase todas as livrarias do Brasil, para a glória de Deus, né? Deus tem feito coisas maravilhosas, tem nos surpreendido com esses livros. É porque eu creio que tem a mão de Deus, né? E agora, para a glória de Deus, quinta-feira eu vou lançar o Café com Jesus Kids, o Café com Jesus Kids. Então, quinta-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou lançar o Café com Jesus Kids. Vai ser algo impressionante para as crianças aí que estão me ouvindo, né? Vai ter um livro aí para vocês e tem desenhos para pintar, tem brincadeiras, tem histórias bíblicas. Bem, vai ser uma bênção e é um projeto piloto que nós estamos tendo aqui no nosso ministério, mas eu creio que pode abençoar aí o Brasil, pode ir muito além, amém? Eu creio nisso. Então, ore por isso e vou estar inclusive levando alguns desses Café com Jesus Kids para o meu tour que eu terei no sul do Brasil e vai ser algo fenomenal em nome de Jesus. Muito bem, Salmos 91, quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas, temos que aprender a repartir o pão. Então pega essa mensagem e manda para 10, para 20, para 30, para os teus grupos, para as listas que você tem. Abençoe a vida de alguém. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra. Alguém vai responder ao chamado hoje. Você crê nisso? Alguém vai responder ao chamado hoje. Alguém vai dizer sim para Jesus. Alguém vai parar de correr. Alguém vai parar de correr. Pessoas vão dizer sim para o chamado de Deus em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade
será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E hoje foi tremendo a Academia Quino Global, você que é meu aluno. E amanhã, para você que é meu aluno da Academia Quino Global, nós vamos ter a Mesa dos Conselhos. Eu vou ficar um bom tempo com vocês, dando conselho, tirando dúvidas de vocês. Vai ser algo incrível. Você que é meu aluno na Academia Quino e você que não é, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Vamos orar? Permita-me orar por você. Se você precisa de uma provisão especial hoje, certo? Escreve aqui nos comentários. Escreve assim: Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Deus sabe. Deus sabe o porquê que me tocou, inclusive, de fazer esse propósito. Deus sabe o porquê que me tocou. Certo? Tem muita gente me pedindo oração por isso. Então nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. E como está escrito em Filipenses, Pai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Nós cremos, Pai, no suprimento sobrenatural, na provisão de Deus. Por isso oramos em nome de Jesus para que essa provisão seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Documentos assinados, negócios liberados, projetos aprovados, portas abertas, fartura entrando, abundância entrando, em o nome de Jesus Cristo. Quebramos também, Pai, todo tipo de arma forjada, de ação maligna, de oposição espiritual contra as provisões dessa pessoa. Todo ataque espiritual que ela tem sofrido, nós oramos para que o Senhor coloque a mão, para que o Senhor intervenha e para que o Senhor livre. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria para todo aquele, Pai, que precisa de uma provisão especial, dê ideia, dê direção, coloque as pessoas certas no caminho deles, mostre o que eles devem fazer, dá estratégias sobrenaturais, Pai, no nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor dê vitória. Eu oro para que o Senhor derrame graça. Eu oro para que o favor do Senhor cerque a vida dessa pessoa. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que haja cura agora. No nome de Jesus, nós cremos que Jesus é a cura. Nós cremos que Jesus tem o poder de curar. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também damos ordem para que todo tipo de angústia, todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação, de opressão, saia em nome de Jesus. E que a vida de Deus toque nessa pessoa. Meu Pai, o Senhor também conhece o coração de mães que estão pedindo em favor dos seus filhos uma providência do céu. E eu apresento diante de Ti o coração, a oração de cada mãe que está pedindo agora pelos seus filhos e pedimos o Teu milagre. Oro também, Pai, por cada pai de família que tem suas responsabilidades, que tem suas preocupações, que tem seus assuntos para resolver. Eu apresento diante de Ti e eu peço uma provisão especial, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para cada pessoa que está aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Eu peço, em nome de Jesus, que você creia que Deus pode prover. Deus, Ele é a nossa fonte. O nosso socorro vem do alto. Amém? Compartilhe agora essa oração, manda aí para o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vida, paz, alegria, abundância, prosperidade, salvação, transformação e uma vida extraordinária. Meu Deus, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, os meus pedidos, os pedidos de cada pessoa do Brasil, das nações que estão orando junto conosco. Que o Senhor possa visitar cada um dos Teus filhos e filhas. Senhor, nós clamamos pela presença de Jesus Cristo, sim. Chamamos pela presença gloriosa do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador, e pedimos a Deus, toque em cada uma dessas áreas que nós estamos apresentando diante de Ti, e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, sim, ó Deus, e aonde houver pessoas doentes, que elas sejam curadas, que os sobrecarregados recebam alívio, que aqueles que estão perdidos sejam encontrados, e aqueles, meu Deus, que precisam de uma resposta, de uma direção divina, que essa resposta chegue. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença. Vem sobre nós, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deus está visitando pessoas do Brasil que estão fazendo esse propósito, pessoas do exterior que estão também nesse propósito. Há uma visitação de Deus. Eu saí agora há pouquinho da oração e o Senhor estava falando muito comigo. E o Senhor estava falando comigo sobre algumas correções. Quando você se alinha ao propósito de Deus, as coisas boas começam a acontecer na sua vida. E se você está desalinhado de uma direção que Deus te deu, de uma instrução que o Senhor colocou no seu coração, alinhe-se a Deus hoje. E diga a Deus, ainda que eu não queria seguir esse caminho, eu vou seguir. Que seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu creio que Deus fala conosco e nós que muitas vezes resistimos a essa direção do Espírito, a essa palavra que Deus nos deu, a esse conselho de Deus na nossa vida. Por isso, você que está aí me ouvindo, siga a direção de Deus a qualquer custo. A qualquer custo. O que vem de Deus é cheio de paz. O que vem de Deus é honesto. O que vem de Deus é bênção. O que vem de Deus é transformador. O que vem de Deus é inigualável. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. No alinhamento haverá a transformação. No alinhamento haverá mudança. No alinhamento haverá um favor tão incrível, tão sobrenatural, que até onde você foi rejeitado, ali você será um testemunha da glória de Deus. E todos que estiverem próximos a você verão Deus te honrando, Deus operando grandes coisas na sua vida. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. A obra de Deus na tua vida será tão grande e servirá de testemunho para tantas pessoas, muito além do que você imagina, que você se alegrará com toda a obra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra do Senhor para você, que está em Josué capítulo 7. Olha o que está escrito aqui, gente. É muito sério o que eu vou compartilhar com vocês essa noite. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã era um dos soldados de Josué. E Acã fez o que o Senhor não havia dito para ele fazer. O Senhor havia dado uma ordem a Josué e a todo o exército, que eles não pegassem nada, nenhum tipo de despojo daquele lugar,
de Jericó que o Senhor daria a vitória a eles. Os muros caíram, a vitória foi esmagadora, foi uma grande conquista. Mas a Bíblia diz que Acã tocou em algo que não deveria tocar. Pegou uma capa babilônica que ele não deveria mexer e segurou, desobedeceu. Josué, confiante de que a próxima vitória seria tão esmagadora quanto foi em Jericó, mandou poucos homens a Ai, e ali eles perderam a batalha e foram envergonhados. Josué fica desnorteado porque o Senhor disse que estaria com eles. E quando Josué vai a Deus para buscar conselho, para buscar direção, para saber o que estava acontecendo, o Senhor falou a Josué que havia pecado no meio do povo. E quando Josué ele escavou um pouco mais e buscou o culpado, ele encontrou. E o culpado foi Acã. E ali houve um episódio triste, onde Acã e toda a sua casa foram destruídos, porque haviam amaldiçoado por meio de uma desobediência. Por meio de uma desobediência, eles haviam amaldiçoado todo o exército. Mas o Senhor deu vitória a Josué depois disso. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante. O propósito de Deus para a sua vida é para ser aceito e não alterado. Quando Deus te der uma direção sobre algo, não altere. Faça exatamente como Deus disse. Independente se você vai agradar as pessoas ou se você vai desagradar. Independente se você vai ser aceito ou se você não vai ser aceito. Se elas vão entender ou se elas não vão entender. Você tem que seguir a direção que Deus está colocando no seu coração. Você tem que seguir o que o Espírito de Deus colocou aí dentro de você. E eu aprendo algumas coisas tremendas. Por exemplo, Jonas. Jonas foi um outro caso bíblico. Deus deu para ele uma direção muito clara, que ele deveria ir a Nínive e pregar a Nínive. Só que ele decidiu fugir para Tarsis. Pegou um navio e foi para Tarsis. Lá no meio do mar houve uma grande tempestade e então o dono do navio descobriu que o problema estava com Jonas. Quando o problema foi lançado no mar, a tempestade acabou. E aqui eu aprendo mais algumas coisas. Antes de falar da Universidade da Baleia, porque Jonas ele passou pela Universidade da Baleia, a Bíblia é muito clara que o marinheiro estava carregando um rebelde homem de Deus no seu navio. E por carregar um homem rebelde no seu navio, ele experimentou uma tempestade que poderia ter matado ele, que poderia ter destruído o negócio dele, que poderia ter matado seus homens, que poderia ter acabado com seus sonhos e seu destino. Nós não queremos que algumas pessoas saiam da nossa vida, mas há pessoas que são como Jonas, estão desobedecendo a Deus claramente. E você seguir um Jonas é uma das coisas mais tolas, mais problemáticas e mais perigosas que você pode ter na sua vida. Não siga Jonas. Não siga gente que está em desobediência com Deus. Não siga gente que claramente está numa rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu propósito. Todo aquele que seguisse Jonas naquele momento iria enfrentar as tempestades. Às vezes é melhor você estar do lado de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tem grande conhecimento, de uma pessoa que não tem grande expressão diante dos homens, mas que é uma pessoa que está alinhada com o propósito eterno. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós nos conectamos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos mostra. Eu, certa feita, trouxe uma pessoa para ministrar num evento meu, que parecia ser uma pessoa assim que tinha um conteúdo riquíssimo e que poderia agregar. Mas sabe, ter trazido aquela pessoa foi
foi ruim para mim? Por que foi ruim para mim? Porque quando terminou a live, pessoas que caminham comigo já há muito tempo, sabe, eu me sinto muito abençoado que pessoas que desde a minha primeira escola de profetas, que eu fiz lá em Santa Maria, inclusive, lá em Santa Maria foi a minha primeira escola, muitas delas caminham comigo até hoje e eu as ouço. E algumas das pessoas, sabe, que têm caminhado comigo há muitos anos, que nós temos, eu creio, estamos andando no profético, estamos andando juntos, buscando ouvir a Deus e como intercessores. E eu ouço essas pessoas e muitas delas entraram em contato comigo e disseram, olha, você trouxe uma pessoa para ministrar que nós a conhecemos e essa pessoa é assim, 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 assado. Foi uma pessoa que me falou, daqui a pouco veio outra mensagem, daqui a pouco veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem. E um detalhe, só de pessoas antigas que me acompanham, pessoas que a gente sabe que quando a gente se vê na escola, a gente se cumprimenta, existe um amor, um carinho especial por esses irmãos que nos acompanham, são pessoas que caminham com a gente mesmo. E eu disse, opa, peraí. E eu já tinha marcado, inclusive, um outro evento para essa pessoa estar. Então eu fui consultar o Senhor. E o Senhor me disse, esse é um Jonas? Olha as tempestades que ele traz junto. Essas pessoas o conhecem. Ok? Tive que pedir para alguém da minha equipe, vai lá e cancela a agenda. Vai lá e cancela, porque não dá para me caminhar com essa pessoa. Não posso caminhar, ainda que seja uma pessoa boa, de palavra, uma pessoa que tem um grande entendimento, uma riqueza de entendimento, ainda que haja uma unção ali genuína de Deus, eu não posso mais andar com essa pessoa. Os Jonas, se você segue um Jonas, você atrai tempestades para a sua vida. Não siga alguém que está em desobediência com Deus. Uma pessoa que está em desobediência com Deus, você pode ter sérios problemas. E a Bíblia diz que Jonas, ao ser lançado para fora da embarcação, Jonas foi engolido por um grande peixe. Podemos dizer que era uma baleia, um grande peixe, mas ele passou pela universidade da baleia. Ali ele teve que se arrepender. E quando ele se arrependeu e se alinhou com Deus, então ele já era uma pessoa que poderia ser seguido novamente. É isso que eu quero que você entenda. Tenha cuidado com pessoas que são candidatas a estar na universidade da baleia, do grande peixe. Sabe, alunos dessa universidade são perigosos para você estar conectados. Para você estar conectado. Porque você pode atrair tempestades para a sua vida desnecessárias. Desnecessárias. Caminhe com gente que está alinhado com Deus, gente de propósito, gente que tema Deus, gente de caráter, gente de integridade, gente de família, sabe? Porque o que existe de aventureiro aí, tem muito aventureiro e tem Jonas. Então, guarde essa palavra, você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Essa é forte, hein? Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Se Deus te dirigiu a algo, é aquilo ali e pronto. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, certo? Você que ainda não baixou a planilha da Vida Extraordinária, tá? Pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? É gratuito, bate um print aí. Não consegui baixar. Algumas pessoas dizem, não consegui baixar, dá erro. Então pega uma folha em branco, tá? Mas eu afirmo para você que muita gente conseguiu, né? Agora, se você não conseguiu, pega uma folha em branco, tá? E faz exatamente isso, ó. Pega as 7 áreas aí e nós vamos apresentar a Deus. Hoje é o 6º dia do nosso propósito, nós vamos ficar 21 dias aqui. Eu falhei um dia, não tem problema, permanece firme. Eu quebrei o jejum, permanece firme, certo? Porque tem gente aqui que está orando por você também. Então fica firme aí no propósito. Eu quero convidar todos vocês. Amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu tenho uma palavra profética para te entregar, o culto vai ser profético, vai ser uma grande maravilha do Senhor. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120.
Te espero, te aguardo, vai ser maravilhoso. Amém? O meu segundo anúncio que é até amanhã ao meio-dia, para você que quer se tornar nosso aluno na Academia Quino Global, eu estou quase que dando para você de presente o primeiro mês, tá? E se você ficar um mês ali na escola e não gostar, aí você cancela a sua assinatura, certo? Mas a Academia Quino Global é uma escola para aqueles que querem caminhar mais junto com a gente, aqueles que amam o profético. Eu estou num módulo chamado Treinamento Profético e esse módulo está sendo incrível e eu tive um desejo no meu coração de, sabe, abrir para todo mundo. Bom, para você que quer participar, o primeiro mês para você vai ser apenas R$1. Tá? Para você entrar, para você participar, para você ver como é que é. Daí fechou os 30 dias, não quero mais participar, você vai e cancela. Você mesmo cancela ali pelo próprio aplicativo, você cancela e tudo tranquilo, certo? E eu entendo que vai ser uma semeadura na tua vida. Então, tá aí o meu convite para você, vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa intensidade, sabe da nossa entrega. E eu convido você a caminhar junto com a gente. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Salmos 91. Salmos 91. Eu quero declarar agora e quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 100, com 1000, com 10.000, com quantas pessoas você puder compartilhar nessa live, compartilha em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nessa oração da vida extraordinária, tem uma característica que está me chamando a atenção. O que tem de gente do exterior que está me acompanhando nessa jornada é muita gente. Então eu quero pedir a você que mora no exterior, isso é um mover de Deus. Tá? Você que está morando no exterior e conhece outros brasileiros aí, compartilha essa oração com eles. Porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida de vocês também que estão morando fora do país. Certo? Manda aí para brasileiros que moram na cidade que você está, no estado que você está, no país que você está, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por vocês. E um outro detalhe, não consegui manter as orações com 15 minutos, tá? Então eu estou indo a 20, 21, tá? Por quê? Porque eu entendi uma coisa que, por mais que eu queira diminuir para todos participar, eu tenho que concluir aquilo que Deus me falou para concluir. Então eu não posso fazer, sabe, eu não creio no evangelho gourmet, eu creio que nós temos que falar tudo aquilo que Deus quer que a gente fale, ok? Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus, levanta a tua planilha aí diante de Deus e vamos orar. E você que não tem planilha, tá? Faça uma, pega um papel em branco e faça, se você não conseguiu baixar, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos ao Senhor o Teu favor. Colocamos diante de Ti os pedidos em favor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos e do nosso futuro. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra, a mesma palavra que eu liberei pela manhã. Deus proverá de uma forma abundante e sobrenatural. Eu libero essa palavra sobre cada pessoa que está nesse propósito de oração junto conosco. Senhor, derrama da Tua graça sobre Teus filhos e profetizamos bênção em todas as áreas que estamos apresentando diante de Ti. E pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos um sobrenatural. Toque, Pai, com o Teu poder e toque com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que aqueles que estão fracos, desanimados, cansados,
aqueles que estão cambaleantes na vida, que o Senhor dê um ânimo novo sobre eles. Senhor, aquele que teve perdas financeiras, aquele que faliu, aquele que teve, Senhor, decepções na vida financeira. Eu oro, Senhor, para que o Deus provedor, o Senhor que é o nosso pastor e que nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas e que prometeu prover a nós, que prometeu que nada nos faltará. Senhor, nós colocamos a nossa fé nesse Deus provedor. Sim, cremos em Jesus Cristo, cremos na sua palavra e profetizamos provisão sobrenatural. Oramos também por aqueles que estão doentes, fisicamente ou emocionalmente, sejam curados agora. Jesus Cristo cure, a nossa fé está em Jesus. Eu coloco a minha fé em Jesus e cada pessoa que está aqui orando comigo também coloca a sua fé em Jesus, e por isso nós declaramos saúde agora, saúde total, saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti os pedidos de oração e pedimos Tua bênção e Teu favor, Senhor. Amém e amém. Amém. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilha, meu irmão, compartilha em nome de Jesus. Estamos andando juntos, estamos no mesmo Espírito, eu creio nisso. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quantos de vocês vão estar aqui comigo às 6 da manhã no domingo. Vamos liberar a nossa fé, vamos entregar a Deus como primícia, estarmos na oração amanhã pela manhã. Convido você a estar com a gente. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.